Olá, tudo bem? Vocês podem ter percebido que desde a semana passada eu estou postando coisas sobre casamento, em especial casamento num navio de cruzeiro. E tem muitas dúvidas que aparecem, né, tanto para os noivos quanto para quem está trabalhando, né, fotografando o casamento no navio. E para tentar ajudar um pouquinho a responder algumas dúvidas, nada melhor do que os próprios noivos para responder. Então eu convidei a Gabriela e o Arthur, que foi do meu primeiro casamento no navio, no MSC Civil, para eles responderem algumas perguntas que geralmente acontecem, né, sobre um casamento no navio. Oi gente, meu nome é Gabriela. Meu nome é Arthur. Hoje a gente veio falar um pouquinho a pedido do nosso fotógrafo sobre o nosso casamento. Nosso casamento foi um pouquinho diferente, né? Em março de 2019, a gente casou no navio. Quase esqueceu a data. A gente casou em março no navio. E aí o nosso fotógrafo, que é o Márcio, que fotografou todos os momentos do nosso casamento e a viagem toda, fez algumas perguntas pra gente e a gente decidiu gravar um vídeo pra esclarecer as perguntas dele. Para vocês, como que foi casar em um navio de cruzeiro? Foi uma experiência muito incrível. Foi uma experiência foi algo que a gente conseguiu aliar algo que a gente gosta muito, que é viajar, é uma coisa que a gente sempre gostou e que a gente sempre priorizou muito, com a comemoração do nosso casamento, que também era um sonho. Então, numa conversa despretensiosa, a gente comentou sobre o casamento do navio e aí de repente a gente foi ver, a gente viu que era muito viável e a gente decidiu encarar. E como o Arthur falou, a gente não tinha muita informação de como seria, de como as coisas funcionariam, mas eu já adianto que tudo deu certo. Foi uma experiência incrível tanto pra gente, quanto eu acho para os nossos amigos, para os nossos familiares. E acho que a grande diferença assim do casamento do navio é poder comemorar e poder curtir 3 dias de festa. No nosso caso foram 3 dias de viagem. A gente entrou na quinta e saiu no domingo. Ao todo, em razão dos horários e tudo mais, deu 3 dias. É algo único, até mesmo igual a gente comenta sempre, igual para as nossas avós, por exemplo. Ver elas entrando, ver elas vivenciando a experiência de um navio, foi algo único para nós, que marcou muito, e para elas também. Elas comentam até hoje como foi a experiência. Então é algo muito bacana e assim, que a gente pôde ter o prazer de vivenciar. O casamento no cruzeiro, ele tira a obrigatoriedade de casar em uma igreja ou de casar em um cartório? O que vocês tiveram que fazer em termos de documentação logo após vocês desembarcarem? Então, acho que isso é uma coisa importante. Muita gente já me perguntou, inclusive uma amiga que casou recentemente no navio, que a gente até encontrou um casal de amigos e tudo mais. O navio é uma cerimônia simbólica. Então ele não vai representar um casamento na igreja, ele não vai representar um casamento em cartório. O certificado, eles fazem uma cerimônia, a nossa cerimônia foi feita pelo subcomandante do navio. Eles dão um certificado de que você casou no navio e tudo mais, mas é meramente simbólico. Com relação ao casamento no cartório e na igreja, antes da gente fazer a viagem, nós já tínhamos casado no cartório. E no mesmo dia que a gente casou no cartório, a gente decidiu passar na igreja do nosso bairro e nós pedimos uma benção pro padre. A gente tava só entre nós, os nossos pais e a irmã do Arthur. Financeiramente, valeu a pena casar em um navio de cruzeiro? Ou, de repente, teria sido melhor fazer o casamento tradicional em um salão, em um buffet, com mais convidados, essas coisas? Depende muito de como você vai fazer, né? A gente teve uns custos um pouco relevantes, sim, com o navio, mas eu acho que isso vai de cada pessoa, de cada tipo de pacote que foi fechado, a quantidade de pessoas, enfim, isso é muito variável, então é um pouco difícil a gente falar sobre valores. Mas a gente sabe, a gente acha que por todos os nossos gastos, se a gente somar tudo, talvez até daria pra fazer uma festa. Sim, talvez até daria pra fazer uma festa. Eu acho que seria equivalente, mas assim, equivalente ao quê, né? Depende do tamanho da festa, depende do tipo da festa, então é um pouco difícil a gente falar disso. Não tem como. Só que pra nós, a comparação, por exemplo, se a gente parar pra pensar, com esse dinheiro eu faria uma festa? Sim, eu faria. Só que a nossa opção foi de fazer o casamento no navio, em razão do tempo e do tipo
coisa de comemoração que estava acontecendo, porque a gente estava fazendo uma viagem e comemorando o nosso casamento. Então, acho que a nossa decisão se baseou muito, muito, muito mais nisso. E também foi do nosso perfil, igual a gente sempre gostou muito de viajar e a gente entende que a viagem proporciona algo único na vida das pessoas. E aí o nosso casamento, nós gostaríamos que realmente fosse algo marcante tanto para nós quanto para as pessoas que iriam vivenciar. Então, nós entendemos que nós conciliamos aí, na nossa visão, o útil com o agradável. Então, siga seu sonho. É isso. Para vocês poderem casar no navio, vocês tiveram que contratar algum serviço, algum pacote, reservar algum espaço? Como que foi? A gente casou no navio da MSC, que na época era o único navio que aqui do Brasil que fazia viagens nacionais, que tinham pacotes de casamento. A gente ficou sabendo que há uma época a Royal Caribbean tinha, só que é uma companhia que saiu daqui, eu não sei se futuramente eles vão retornar. Então a nossa opção era, na verdade, só a MSC. A MSC proporcionava um pacote que tinha até no próprio site dela lá de casamento, e tinham alguns níveis de contratação. Alguns davam benefícios melhores, outros não, mudavam o tipo de champanhe que davam para as pessoas. Então, assim, é um pacote bem autoexplicativo que ficava no próprio sistema da MSC. A gente usou de 2 pessoas que ajudaram a gente, que foram nossos agentes de viagem. Eles nos ajudaram a passar uma lista, porque a gente, quando as pessoas foram fechando, a gente não obrigou que as pessoas fechassem no mesmo local que a gente tinha fechado o nosso casamento. Daí esses agentes de viagens nos ajudaram a vincular todas as pessoas para que todos pudessem jantar juntos todos os dias no navio, e para que todos ficassem mais próximos lá nos dias que nós aproveitamos. Até porque a cerimônia ela acontece em um horário, em um dia. E todos os outros dias você vai ter jantar, você vai ter almoço, você vai ter tudo. Então a gente prezou por deixar todos os nossos convidados o mais próximos possíveis. A gente conseguiu uma área do navio lá de jantar. A cerimônia, acho que isso é uma coisa importante. Nesse pacote tinha incluído o espaço da cerimônia e a decoração, um mestre de cerimônia, acho que era basicamente isso. Aí o bolo, o champanhe. Ficava um espaço reservado por umas 2 horas, eu acho que foi isso, 1h30, 2 horas, para que a cerimônia fosse feita. O que foi, como que era, né? A gente era efetuada a cerimônia, tinha um momento que você poderia passar um vídeo, talvez uma retrospectiva, que foi a nossa opção, e aí depois tinha um brinde e depois acabou, era basicamente isso. Aí depois as pessoas... Tinha uma opção. Tinha a opção de você ficar num bar que era em conjunto próximo, com todo mundo. E depois ia ter o horário de jantar. É que aí tudo vai depender muito do horário do casamento que você for realizar. Então, se você for fazer no almoço, depois talvez você queira almoçar com as pessoas todas juntas. Nosso caso foi no fim da tarde, porque a gente queria fazer as fotos no fim da tarde. E aí depois a gente teve que aguardar o horário de jantar e a gente ficou com os nossos familiares e amigos em um bar, porque o navio tem vários bares. Até o horário do jantar, mas as pessoas ficam livres, assim, após a cerimônia, as pessoas ficam livres para ficar com vocês ou não. No nosso caso, tinha praticamente 100 pessoas, então a gente não tinha como manter todo mundo junto com a gente o tempo todo. Isso vai muito de cada um e da opção de cada um. A gente foi muito desencanado e pensando no sentido assim, a pessoa também, além do nosso casamento, ela tá vivenciando uma viagem. Então ela tem diversos atrativos no navio. O nosso casamento era um desses atrativos. Então nós fomos com a cabeça bem aberta nesse sentido. No dia do casamento nós passamos como se fosse um cronograma para que todos pudessem participar da cerimônia e o local do bar e até mesmo depois uma balada onde a gente estaria com todos os nossos amigos e padrinhos. E assim, foi bem legal e bem marcante para nós. Um ponto importante que a Gabi comentou é que a gente teve que fechar um pacote de casamento. Esse pacote de casamento que nós fechamos, ele tinha a opção de 10 pessoas apenas a participarem da cerimônia.
Como o nosso casamento teve uma participação de 100 pessoas, como que a gente fez? Para incluir essas pessoas na cerimônia e adicionar champanhe, bolo e toda a decoração de espaço, nós pagamos uma taxa adicional por pessoa. E aí o agente de viagem ajudou a gente a fazer todo esse trâmite junto com a MSC. E aí vai de cada um, e tem a possibilidade de você acrescentar coquetel, canapé, músico, e aí a MSC tem uma taxa em função dos serviços que você quer contratar. Eu acho que isso é importante, que assim, essas informações sobre canapés, músicos e tudo mais, a gente não teve informação nenhuma prévia antes da gente ir pro navio. Foram coisas que a gente tinha que decidir estando lá no navio. Então, no dia que a gente chegou, a gente procurou uma pessoa que era um cerimonialista responsável pela cerimônia de casamento. E ele conversou com a gente a gente conversou, assim, coisa de 1 hora sobre o que a gente queria, o que a gente não queria no nosso casamento. A Gabi fechou o pacote de cabelo também lá. Isso. Tem cabelo e maquiagem. A gente não tinha... Isso aqui é muito importante. Se você for uma pessoa muito ansiosa, é um pouco... Que nem ela. Eu sou um pouquinho, mas assim, você tem que aprender a lidar com a falta de controle das coisas que vão acontecer. Porque a gente, por exemplo, não sabia se o nosso casamento aconteceria na quinta, na sexta, no sábado ou no domingo. A gente não sabia qual seria o horário. A gente indica essas informações antes pra MSC. A gente fala, olha, eu gostaria que fosse no fim da tarde do sábado. Só que assim, no nosso caso foi na sexta, né? Só que essa decisão é toda tomada lá dentro de acordo com o cronograma do navio. Normalmente os casamentos acontecem em um dia onde você tem um período onde a embarcação esteja em alto mar. Isso, que não tenha parada em porto. Isso é muito importante. Eu acho que assim, mesmo que no seu casamento do navio, caso você queira casar num navio, você tem a opção de escolher uma data em que você esteja em algum porto. Nós entendemos, a gente não sabia qual dia que ia ser, mas a gente falou, preferimos que seja no dia que esteja em navegação. Por quê? Porque aí as pessoas ficam livres também para conhecer o local quando o navio atracar e tudo mais. A gente se preocupou bastante com isso, mas assim, no nosso caso, o dia liberado para casamentos mesmo era o dia que estava em navegação, que é o dia que a tripulação toda tá lá, até porque quando o navio para, a tripulação pode descer, os seus próprios convidados podem querer descer, e aí você pode ter uma correria maior no seu casamento. Vocês casariam em um cruzeiro novamente? Eu com certeza casaria. Sim, acho que pra nós foi Apesar de todas as dúvidas que nós tínhamos, dessa ansiedade de não saber como as coisas iam acontecer lá, as coisas aconteceram de uma forma que superou nossas expectativas, e eu não tenho absolutamente nada pra falar, assim, eu casaria no cruzeiro novamente. Novamente, com certeza. Não tenho nada a reclamar. E o que mais foi legal pra vocês em casar em um navio de cruzeiro? Eu acho que é a consolidação de tudo que a gente falou. O que mais foi legal foi a gente unir algo que a gente gosta muito, que é viajar, com o fato da gente poder comemorar por mais dias, junto com os nossos amigos, com os nossos familiares, junto com a experiência que estava todo mundo vivendo, tanto nós quanto todos que estavam ali. Então eu acho que isso que foi o mais legal pra gente. Deixa eu fazer um merchan, mas isso não, eu já vou esclarecer aqui que isso não foi um pedido do Márcio. Por que a gente tá fazendo essas respostas pro Márcio e tudo mais? A gente contratou o serviço de foto do Márcio e o serviço de vídeo do Gui Filmes. Eu queria falar que não é porque eu tô fazendo esse vídeo pro Márcio, nem nada assim, mas eu entendo que é algo crucial, tá? Porque assim, o casamento no navio, na MSC, eles te proporcionam um serviço de foto e vídeo que você pode contratar diretamente lá. Só que é muito diferente de você ter um serviço de foto e vídeo levado por você, em que eles vão te acompanhar. Por exemplo, o Márcio nos acompanhou na ida pra viagem, nos acompanhou em outros momentos que não só o nosso casamento lá, assim como o Gui, que foi quem fez o nosso vídeo, fez. Então, eu acho que isso é uma coisa bem importante de se levar em consideração. Se você tá fazendo um casamento no navio, provavelmente você vai querer registrar esses momentos e você vai precisar desses profissionais para fazer isso.
E eu entendo que é incomparável o trabalho de um profissional levado por vocês, e profissionais bons como foram os nossos, levados por vocês, em comparação a um profissional do navio que ele, na realidade, ele iria lá, eles foram, fotografaram a cerimônia, fizeram um filme da cerimônia e mais nada. A gente tem um histórico de fotos que provavelmente o Márcio, em vira e mexe, libera aí no Instagram deles, e o Gui da Gui Filmes também libera no Instagram deles, que é muito maior do que algumas fotos e alguns vídeos exclusivamente da cerimônia. Eles retrataram efetivamente tudo que a gente vivenciou lá do começo ao fim. Então, por isso que eu acho que é um serviço bastante importante de ser colocado como algo para ser contratado. E fora que o pessoal do MSC é um serviço de foto totalmente antiquado, vamos dizer assim. São poses prontas, em decorações prontas, completamente mais padrão do que algo único que o Márcio e o Gui puderam proporcionar para nós. E a gente sabe disso porque no nosso pacote, no pacote que a gente fechou, tinha incluso lá acho que 20 fotos. Então a gente tem essas fotos, a gente vê que é algo bem diferente. Então o vídeo não estava incluso no pacote e a gente teria que fechar a parte. A gente chegou a assistir lá no próprio navio, eles mostram pra nós, mas assim, a gente nem teve vontade de comprar esse vídeo a mais, porque a gente sabia que a gente estava em boas mãos e que o Márcio e o Gui tinham feito um trabalho incrível e que superou muito, muito, muito as expectativas e o trabalho feito, não desmerecendo, mas superou muito o trabalho feito internamente no navio. Eu acho que até pela estrutura, pelo tipo de perfil profissional mesmo. Acho que é isso. Beleza? A gente se estendeu um pouco, mas é isso, e qualquer dúvida a gente... Ficou meio longo, mas eu acho que, assim, isso é uma partezinha do que a gente pode conversar sobre isso, que a gente pode passar para vocês. E a gente está disponível aí para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem e vocês puderem entrar em contato com a gente, caso vocês queiram, a gente está disponível. Beleza? É isso. Obrigada, boa noite. Valeu, beijos. pessoal. Tchau, tchau.